Oi meninas, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem? Então hoje nós viemos aqui a pedido de uma leitora para falar sobre compras de apartamento e como é morar em apartamento. Então vamos lá? Então a primeira dica que eu tenho para vocês é principalmente para vocês que vão casar. Então, gente, minha dica é: aproveite o tempo do namoro, gente. Não tenham pressa, não queiram casar logo. Então, se vocês ainda estão fazendo faculdade, vá devagar, faça faculdade, pensa no casamento depois. Porque, gente, não que depois que você casa, você vai deixar de aproveitar. Não, nada disso. Aliás, eu acho que eu aproveito até mais. Mas esse tempo de planejamento, de preparação para o casamento, vocês vão deixar sim de aproveitar, porque vai ser um tempo que vocês vão ter que economizar dinheiro. Então, no nosso caso, gente, com uns 2 anos, né, amor, para juntando dinheiro para comprar apartamento, para fazer a festa. Então os amigos ligavam para chamar a gente para sair ou para viajar e a gente sempre tinha que falar que não, porque a gente estava focado naquilo. Então é esse tempo que a gente está falando que vocês vão perder. Então aproveite. Vocês têm oportunidade de viajar, a gente viaja bastante, porque quando você falar, vou casar, o bicho vai pegar, né, amor? Porque é muita economia. Igual o nosso caso também, a gente preferiu comprar o nosso carro primeiro, juntou o dinheiro e foi lá e comprou. Depois a gente pensou no apartamento. Também, se vocês tiverem essa prioridade, pense em primeiro, porque depois vai ser muito mais difícil você conseguir pagar prestações do financiamento do casamento e tudo. pagar depois um carro. Então acho que o casal tem que ter prioridade, né? Então a nossa prioridade era ter o carro e depois a gente pensou em casar. Mas quando a gente pensou em casar, a nossa prioridade sempre foi o apartamento, né? A gente falava assim, não, se der, a gente faz a festa e se der, a gente faz a viagem. No caso, a gente não fez a viagem, porque não deu, né? Mas foi essa a prioridade. Então o casamento a gente fez porque a gente lutou também, nós vimos que ia dar questão financeira, mas a prioridade sempre foi um apartamento, né? Porque, gente, morar de aluguel, assim, eu acho que em último caso, né? Agora, se você tem a oportunidade de comprar um apartamento, mesmo que seja pequeno, compre, porque vai ser seu, né, amor? Então é muito importante. Mas senta com seu namorado, seu noivo, e vê qual que é a prioridade, pra ver o que é melhor comprar primeiro, mas não tenha muito pressa, não. Pode ir namorando, 1, 2, 3, 4, 5 anos, vai deixando. Vai por aí, gente. No nosso caso, 6 anos e meio. Não tem pressa, não. O tempo tá passando tão rápido. Claro que casar é ótimo, mas namorar também é bom. Então aproveite essa fase sem pressa. Curte que sua hora vai chegar. A segunda dica é você conversar com seu namorado ou namorada sobre se vocês querem casa ou apartamento. Isso é muito importante. E eu e o Ricardo, a gente ficou meio assim, porque ele queria casa, né, amor? E eu queria apartamento. E acabou que a gente comprou apartamento, mas nem porque eu quis, mas porque o apartamento tava mais em conta, né? Tava dentro do nosso orçamento. Mas isso é muito importante, vocês têm que ver os prós e os contras. Então, até a Kelly pediu para eu falar isso no vídeo sobre como é morar em apartamento. Então, vamos fazer assim, amor. Você fala o que você acha melhor de morar em casa, assim, as coisas, os pontos positivos de morar em casa. Os pontos positivos são, você pode chamar mais pessoas para irem na sua casa, para fazer festa, uma reunião com amigos, familiares, fazer um churrasco. Quem gosta de um cachorro, o cachorro vai ter mais espaço. Quem gosta de cuidar do carro, lavar o carro, uma garagem é interessante. Eu acho que os pontos positivos são esses mesmo, né? A casa é maior, você tem mais espaço para receber os amigos, para ficar mais à vontade, né? Agora, já os pontos negativos de morar numa casa, eu acho que em primeiro lugar é a segurança. Não sei, gente, eu sou muito medrosa e eu não acho nem um pouco seguro hoje em dia morar em casa numa cidade grande. Mas a gente vai morar, viu? A não ser que seja de condomínio fechado. A gente vai morar, mas em condomínio fechado. Não, uma casa normal. Normal. Tá, depois isso é uma DR já. Depois a gente resolve isso. Tô decidido. Meu Deus. Tá. E outro ponto também negativo de morar em casa é limpar, porque, gente, pelo amor de Deus, esse apartamento é pequeno e eu já sofro pra arrumar. Imagina uma casa com quintal. Então, você tem que pensar, né, balancear esses pontos. Agora, já morar no apartamento, um ponto positivo é a questão da segurança. Tudo bem que não é 100% seguro, né? Pode acontecer coisas sim, mas eu me sinto muito mais segura. Eu consigo ficar aqui até a noite, até dormir sozinha já numa casa. Eu não conseguiria, não. E também
também é mais fácil limpar, assim como a gente estava falando. Agora, o que você acha de ponto negativo de morar em apartamento? Agora, o ponto negativo é que não é tão grande como uma casa e você tem que contar nos dedos as quantas pessoas vão vir no seu apartamento te visitar. Tipo, no máximo cabe 2 casais, né? Fica bem apertadinho assim e é mais complicado. Mas uma dica, então, se vocês preferem morar em apartamento, é olhar a área gourmet. Área gourmet não, área de lazer, né? É ver se o apartamento que vocês vão comprar, o prédio, tem uma boa área de lazer, o que é muito importante. Então, se ele tem um salão de festas, porque isso não dá pra você fazer uma festa no seu apartamento, na sua casa, dá pra fazer no salão de festa. Se você tem criança em casa, é importante que tenha um parquinho, porque criança o dia todo, né, dentro do apartamento, deve ser bem complicado. Então, hoje, vários condomínios oferecem uma ótima área de lazer, e então fica essa dica pra vocês. Então, mesmo a gente aqui, às vezes a gente fica de noite, a gente fica, com vontade de sair, a gente desce, né? Dá uma volta lá embaixo, a gente arruma alguma coisa pra fazer. Mas eu não me importo não, adoro morar em apartamento. Bom, a dica número 3 é fazer um planejamento e economizar. Então, vocês decidiram que vão comprar uma casa, comprar um apartamento, então é muito importante já começar a economizar, porque com certeza vocês vão ter que dar alguma entrada, né, amor? A não ser, igual nós, a nossa consultora, ela dividir a entrada, então já é bom porque você não tem que juntar tanto dinheiro para dar de entrada. Mas dependendo da consultora, que não tem como dividir essa entrada, vocês vão ter que ter esse dinheiro à vista. Então é importante que vocês já comecem a planejar quanto que vocês vão economizar por mês e a já guardar esse dinheiro por um tempo. Né? Isso se chama imóvel na planta. Ah, é verdade. A gente comprou o nosso na planta. Ele estava no comecinho da construção, né? Então, se você não tem pressa, assim como a gente, ainda vai casar daqui uns 2 anos e tudo, é legal comprar imóvel na planta que sai bem mais em conta também, né? Mas agora, amor, tá bem mais difícil para financiar também, né? Agora as taxas aumentaram, né? Quem aproveitou se deu bem. A gente está passando por uma época assim no Brasil que está bem difícil a economia, e está afetando todos os setores, então, sei lá, quem puder esperar um tempinho a mais, né, vai que melhora, porque não tá bom para comprar imóvel agora. Mas se vocês já juntaram esse dinheiro, já tem o dinheiro da entrada e querem casar logo e tudo, então é hora de quê, amor? Pesquisar bastante. Primeira coisa importante, se você está querendo olhar um apartamento e não sabe como que é o valor da entrada, como que funciona isso, vai em qualquer correspondente bancário aí perto da sua casa, do Banco do Brasil, da Caixa, lá eles vão fazer uma simulação e você vai ter uma ideia de quanto que você vai precisar ganhar de renda e quanto que você vai precisar gastar para dar de entrada no apartamento ou numa casa. Porque vai depender muito da renda, né, de quanto vocês ganham, se vai fazer no nome só de um ou dos dois, e lá então eles vão orientar direitinho. E aí vocês vão saber, né, quanto que vocês vão precisar juntar. Isso é verdade, amor. Uma boa dica que não tava aqui. Então, vocês falam, não, quero comprar um apartamento daqui 2 anos, mas já vai lá, já vê mais ou menos, pra saber quanto que vai dar de entrada, né, pra irem se organizando. Que renda que é necessária. Verdade. Bom, e essa questão de pesquisar bastante, gente, é muito importante. Porque às vezes você tá todo empolgado e aí o primeiro prédio, o primeiro condomínio que você vai, você já quer logo comprar, né? É interessante você pesquisar, porque tem muitas opções, então senta, conversa com o seu noivo primeiro, qual local que vocês preferem, se tem preferência de setor, de bairro, e aí sim comecem a procurar. E não tenham pressa, não feche com o primeiro que vocês viram e gostaram. E uma outra coisa, gente, não sai levando família, tudo, mãe, tia, prima, irmão, não façam isso, porque todo mundo vai dar palpite. Eu já vi isso, o Ricardo era corretor, né, amor? E eu já vi várias situações. Então você leva a família inteira aí, um começa a criticar, falar que não, que é longe demais, o outro fala que é pequeno demais. E o apartamento, ou seja, a casa, o que for, tem que ser bom para vocês dois. Se vocês gostam daquele bairro, daquele setor, se o tamanho tá bom para vocês, é isso que importa. Então depois que vocês decidirem, aí sim leve. Mas quando vocês estiverem procurando, evitem de levar muita gente, né? Senão vocês nunca vão achar, vocês vão ficar loucos de tanta opinião. Agora é importante levar alguém que entenda de estrutura, né? Igual o pai do Ricardo é engenheiro. Então a gente trouxe ele, né? Pra nos ajudar sobre isso, pra ninguém querer passar a perna na gente. A gente comprar uma coisa muito... Gente, quinta dica, muito cuidado com os decorados. Eu sei que os decorados
lindos e a gente se apaixona logo à primeira vista. Mas eu até fiz um post no blog há um tempinho, vou deixar o link aqui abaixo. Mas eles usam nos decorados alguns truques, como por exemplo, usam muito espelho. Sério, gente, é tanto espelho que você pensa que o apartamento é enorme, né? Porque dá uma sensação de amplitude. E uma outra coisa que vocês podem reparar, gente, no decorado não tem porta. Não tem porta. Aí você entra no quarto e tá aquele guarda-roupa enorme, você pensa, nossa, vai caber tudo. Mas não, gente. Porque na sua casa, no seu apartamento vai ter porta. E aí onde você vai abrir, onde vai ficar a porta? É por isso, eles não têm porta, então eles usam todos os espaços. E aí sim, parece que ele é bem maior. Então já vai com isso em mente, não pense que seu apartamento vai ficar daquele jeito, porque Então, a não sexta vai, né? dica é não tenha medo de perguntar. Seja chato, insistente. Se você não entendeu, pergunta de novo, que isso aqui é um grande passo que você está dando para a sua vida. Porque às vezes a gente tem vergonha, né? A gente tem medo de parecer, nossa, mas isso é tão simples. Mas não, gente, pergunte, deixe lá no correspondente, né? A respeito da parte financeira, deixe pro corretor. Eu vejo assim, o Ricardo, pelo menos eu, a gente foi muito na empolgação, porque a nossa corretora, ela era muito boa, mas ela era muito assim, nossa, rápida, né? E a gente comprou muito rápido o apartamento, né? Acho que a gente foi nessa empolgação dela. E muitas coisas eu não perguntei, por exemplo, o nosso bloco, ele é no meio de outros blocos. Na hora de escolher, eu nem me preocupei em perguntar e ver se tinha outro que tinha visto, a gente não se preocupou isso. Então a gente pergunta tudo, não tenha vergonha, porque como o Ricardo falou, é um grande passo, é um imóvel, gente, né? Não é uma brincadeira e é algo que vai durar para a vida toda e vocês não podem pegar assim qualquer coisa. Então não tenham vergonha de perguntar. Prestem bastante atenção também no sol, onde que vai amanhecer com sol, onde que vai amanhecer com sombra. Outra coisa importante, não compre um apartamento que dá de cara para lixeira, Gente, que isso. dá muito problema. Gente, geralmente, se você compra um apartamento na planta, tem um mapa, quando você vai até escolher o seu apartamento. E lá tem tudo, até questão de vaga de garagem também é importante, porque às vezes a vaga fica longe, então presta atenção nisso. E essa questão que o Ricardo falou da lixeira, eu não estava lembrando, mas é muito importante. Aqui no nosso condomínio ele é bem grande e eles têm 2 espaços para lixeira. E essas lixeiras, sério, gente, essas lixeiras ficam entre 2 blocos. E aí, graças a Deus, a gente não mora perto desses blocos, mas né, tem muita gente que mora. E aí, eu imagino o cheiro, o mau cheiro que fica, ou quando você vai receber visita, porque o caminhão de lixo passa um dia sim, um dia não. E fim de semana não passa, então vira aquele tanto de lixo. Aí pensa, você vai levar uma visita na sua casa e tá aquele, sabe, aquele lixão a céu aberto. Nossa, é horrível, deve ser horrível morar lá perto. Então, preste bastante atenção nisso. Aqui a gente está tentando achar algumas alternativas de tirar a lixeira de lá, porque com certeza quem mora lá, né, quem escolheu, principalmente no primeiro andar, né, fica bem assim do lado, a lixeira deve ser horrível. Então preste atenção bem nisso, pergunte tudo, desde vaga de garagem, a janela, a vista, sol, tudo, gente, pergunta tudo, não tem medo não. Bom, e a última dica que eu tenho pra dar é se você escolheu realmente morar em apartamento, gente, uma dica, fuja de condomínios grandes, fuja. Aqui o nosso condomínio é enorme e eu e o Ricardo a gente não tem muito problema, graças a Deus. Porque o nosso bloco é muito tranquilo, eu acho que é por isso. Mas tem blocos aqui, porque a gente tem no WhatsApp, que nossa, o povo sofre. É gritaria, gente jogando truco, a gente bebendo. A gente sabe que cada pessoa tem um pensamento, cada pessoa pensa diferente da outra. Então, um condomínio, quanto mais gente, mais diferença vai ter de opinião, mais discórdia vai ter. Então, tudo que arruma aqui pro nosso condomínio não dá certo, porque sempre vai ter meia dúzia que vai ser contra, que não vai querer, um vai querer de um jeito, um vai querer de outro, e é bem complicado isso. Eu e o Ricardo, graças a Deus, a gente não tem problema, até porque a gente é muito na nossa, né, amor? Então, acho que uma dica para quem já mora é isso, sabe? Não fica criando caso, grupo de WhatsApp eu tenho só pra ver, às vezes tem uma coisa importante, mas deu problema, não fique entrando no meio da briga dos outros, não, porque acaba sobrando pra você, né, amor? Melhor você ficar quietinho na sua e pronto, e não vai ter problema. E rezar pra morar num bloco bom. Nosso bloco, graças a Deus, é Tem bom. que ter sorte que o seu vizinho não faça muito barulho. Ó, gente, tinha um aqui, ó, que Deus me livre.
Ainda bem que mudou, né, amor? Agora a gente tem um só. Muito bom. Ah, uma coisa que a gente esqueceu de falar. Gente, não mora perto da área de piscina, perto de área de parque. Pelo amor de Deus, vocês vão sofrer. Faz isso não. É bom ter a vista lá, é bom, mas quando você quiser ficar quietinho escutando uma televisão, você não vai conseguir não. Então, mora ó, bem longe da área de lazer, né, amor? Porque é muita barulheira, principalmente fim de semana, e aí você quer descansar e aí você não consegue. Então, prefira blocos mais afastados. Depois, quando você quiser ir pra piscina ou levar seu filho, você vai, mas não mora perto não, porque não vai dar certo. Mais alguma dica? Só isso. Bom, gente, então essas foram as dicas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal. Agora falta pouquinho pra gente chegar aos 2.000 inscritos. E essa semana ainda vai ter vídeo de faça você mesmo, de decoração para apartamento. Eu espero muito que vocês gostem, né, amor? É sim. Então é isso, beijos.